A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Vamos continuar nosso estudo. Daniel, capítulo 10. Já estamos quase terminando o nosso livro de Daniel. Nesse capítulo é falado sobre aquele tão conhecido jejum de Daniel, 21 dias do jejum de Daniel. E ali nos fala que quando Daniel diz assim: naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Daniel, nós vimos no vídeo anterior que ele teve uma visão e Deus estava falando com ele, dando visões das coisas que aconteceriam, dos reinos que viriam, e ele estava a, aquilo ali foi deixando ele muito aflito, porque eram coisas incríveis, difíceis até para ele entender ali no seu tempo. Nesse capítulo, a gente vai ver que fala sobre o rei Ciro. Ele estava reinando há 3 anos, era o rei da Pérsia, e já há 3 anos que estava reinando. Babilônia já havia caído, como nós vimos em vídeos anteriores, o Nabucodonosor já tinha passado, veio agora, estava o rei da Pérsia, né? Que depois da Babilônia foram os medo-persas. Então a gente vê que no versículo 1 ele diz assim, ó, no ano terceiro de Ciro, ele estava reinando há 3 anos, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele, Daniel, entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Ele entendeu aquilo que ele estava vendo. E aí em seguida, diz assim, ó, que ele ficou doente, ficou triste por causa daquela visão. Aquela visão lhe trouxe sofrimento, porque eram coisas que estavam para acontecer com seu povo. E não era fácil mesmo, não era fácil. E aí diz que naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Desde o dia que ele recebeu a visão, ele já começou a orar e a pedir o significado, o que era aquilo. E a resposta não veio no primeiro, segundo, terceiro, sétimo dia, 10º dia, e foi passando. Mas olha o exemplo que Daniel deixou para nós. Ele não desistiu. Quantas vezes, queridos, nós precisamos de alguma coisa, pedimos algo para o Senhor e, ai, se não vem logo, a gente desanima. É assim. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que perseverar, ficar firmes, sabendo que Deus vai nos responder. Daniel, então, recebe essa revelação de um anjo que e ele decide, quando recebe essa revelação, ele decide, então, agora se consagrar em oração e jejum para entender a visão. Ele não sabia quantos dias teria que fazer essa consagração. Sabemos agora que foram 21 dias. Mas, quem sabe, quando ele resolveu se consagrar, ele esperava que a resposta viesse mais rápido, em 5, 7 dias, mas não veio. Mas ele ficou firme buscando. Os judeus
como nós vimos na história, eles, quando Ciro, agora que era o rei ali, né, da Pérsia, ele conseguiu vencer a Babilônia, ele deu liberdade para os judeus voltarem para Jerusalém, porque os judeus estavam cativos e já estavam lá há 70 anos. Nós vimos que no final ali do reinado de Nabucodonosor, Daniel também estava buscando ao Senhor e ele viu pelas profecias que o tempo para o povo estar na Babilônia era de 70 anos e já estava findando. E realmente ali findou, Babilônia foi vencida, veio a Pérsia, dominou ali, e agora o rei deixou aqueles judeus que quisessem voltar para Jerusalém para reconstruir o templo, reconstruir a cidade, os muros, que estava tudo caído, porque 70 anos atrás, quando Nabucodonosor invadiu ali, eles destruíram tudo, eles queimaram tudo a fogo. Foi algo muito terrível e o povo foi levado cativo. Agora, eles tinham o direito, se quisessem, de voltar. Alguns voltaram, nem todos, porque tinha muitos judeus que já estavam satisfeitos com a sua vida ali na Babilônia, que agora já era outro império, né? E resolveram ficar por lá mesmo. Mas muitos resolveram voltar para a sua terra, a sua nação, para Jerusalém. E aqui diz que quando terminaram esses 21 dias, no fim deste jejum, um anjo de Deus apareceu a Daniel. 21 dias, ele orando, jejuando, suplicando, diz que ele não comeu nada agradável, nada que fosse bom para ele, mas ele se consagrou ao Senhor. E agora, passadas 3 semanas, eis que aparece um anjo, onde está escrito ali do versículo 4 a 6. Vamos ler. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho com um cinto de ouro fino de ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés brilhavam como um bronze polido. E a voz de suas palavras era como a voz de uma multidão. Esse versículo, ele é muito semelhante com a apresentação de Jesus Cristo lá em Apocalipse, no capítulo 1, quando o apóstolo João tem aquela visão e vê Jesus no meio dos 7 castiçais. Muitos estudiosos dizem que era Jesus que estava se apresentando para Daniel, mas outros dizem que não. E eu também entendo que não era, porque esse anjo, nós vamos ver agora nos próximos versículos, ele precisou da ajuda de Miguel. E Jesus não precisa da ajuda de ninguém, ele é suficiente, ele vence todas as coisas. Mas agora, conforme nós formos estudando o capítulo, nós vamos ver
sobre isto. Bem, então, vamos botar de volta aqui, ó, assim. E aí Daniel diz, ele estava ali à beira do rio Tigre, né? E ele diz assim, ó, e só eu, Daniel, vi aquela visão. Estava com mais pessoas em volta, tinha outros homens em volta, companheiros dele, amigos, não sei, né? Mas aqueles homens que estavam ao lado dele não viram a visão daquele anjo assim maravilhoso, indescritível. Não obstante, eles não viram, né? Mas não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram. Eles sentiram que havia acontecido alguma coisa. Lembram, meus amados, quando Paulo foi lá no caminho para Damasco, que ele caiu em terra, né? Com a presença sobrenatural de Jesus Cristo, os soldados que estavam com ele não viram, mas caíram de grande temor. Aqui foi a mesma coisa. Quando o anjo do Senhor se apresenta, a glória de Deus chega ali. Quem está com o Senhor, como Daniel estava, ele vai ficar ali e vai ouvir as palavras. Agora, quem não tem comunhão com o Senhor, ele não aguenta a glória de Deus. Ele cai por terra, ele foge, a pessoa não suporta a glória de Deus. Então, Daniel continua: o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e eu perdi as forças. Mas é lógico, com aquela visão, como que aguentaria, né? Lá no Apocalipse também, o apóstolo João, quantas vezes ele disse que ele caiu por terra por causa da visão que ele estava vendo. Era muito forte para um simples mortal aguentar de ver aquela visão. E, ouvindo a voz das suas palavras, caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Ele desmaiou. A glória foi tão grande que Daniel caiu no chão, caiu desmaiado, porque ele diz assim: adormeci profundamente. Não era um sono, foi aquele desmaio assim de não sentir mais nada. Então, os homens que estavam com ele não viram nada, mas fugiram. Não ficaram ali ao lado dele para ajudá-lo, para levantar Daniel, coisa assim. Não, eles fugiram, correram daquele lugar ali, correram da margem do rio Tigre. E ele então perdeu as suas forças. Aí, no versículo 10 e 11, diz assim: então, eis que uma mão me tocou. Ele estava caído, desmaiado no chão. Então, uma mão me tocou e fez que eu me movesse. Presta bem atenção à maneira que esta mão levantou Daniel. E fez com que eu me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Que posição é esta? Vocês conseguem imaginar? Quando a gente, vamos dizer, cai no chão, aí levanta sobre os joelhos, sobre as palmas das mãos, a gente fica de quatro. Que coisa! E é desta maneira que nós possamos saber que nós não somos nada. Às vezes alguém quer ser tão orgulhoso, tão imponente. Ah, eu tudo posso, eu faço, eu aconteço. Nós não somos nada na presença de Deus. Nós caímos de quatro. Oh, glória a Deus!
Por quê? Porque a glória ali está se apresentando para nós. Isto é a maior bênção, né? E aquele homem disse para Daniel, Daniel, aquele anjo, desculpe, Daniel, homem muito amado. Várias vezes Daniel é chamado de homem muito amado. Que coisa maravilhosa, irmão, saber que nós somos amados por Deus. E é porque nós somos amados por Deus que o Senhor enviou o seu Filho único para vir e dar a sua vida por nós. Que grande amor! Quem somos nós para merecermos isto? Mas a misericórdia do Senhor é infinita e ela nos levanta, nos ampara, nos salva, nos dá nova vida. E disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés. Então Daniel fez mais uma forcinha e ficou de pé. E agora o anjo vai falar com ele. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Acredito, acredito, estava tremendo, porque um anjo foi enviado do céu para falar com ele diretamente, como se fosse uma outra pessoa, mas era um anjo enviado por Deus. Que preciosidade, não? Então, esse anjo me disse: oh, Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Veja só, se Daniel tivesse desistido, não teria tido esta visão. Se ali pelo sétimo, 10º dia tivesse desanimado, não teria obtido a resposta, mas ele ficou firme. Que nós possamos seguir esse exemplo. Isso é uma palavra muito forte para mim, para eu ficar firme até o Senhor responder para cada um de nós. Porque o nosso Deus, ele é aquele Deus todo-poderoso. E ele tem resposta para tudo. E para tudo há um tempo determinado na nossa vida. Então o anjo está falando isso para Daniel, né? As orações de Daniel moveram o coração de Deus, que lhe enviou o anjo com a resposta. Mas por que que o anjo demorou tanto? 21 dias. Se desde o primeiro dia, ele disse, desde o primeiro dia em que tu começastes a orar, as tuas orações foram ouvidas por Deus e eu vim já no primeiro dia para te trazer as palavras do Senhor. Mas por que demorou tanto? Vamos ver. Olha, aqui está a resposta. O próprio Daniel deu a resposta e disse: mas, o anjo falando com ele, né? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Isto aqui, o príncipe do reino da Pérsia, são demônios, demônios que impediram ele de vir com a resposta para Daniel. Porque as nações têm demônios que as regem, que as dirigem, tem demônios que usam os reis, os presidentes, aqueles que estão na frente, para fazer com que o povo se perca. Porque sabemos que Satanás, a obra dele é impedir que a pessoa conheça Jesus Cristo, que a pessoa tenha um encontro com o Senhor nosso Deus.
E quando o anjo veio com aquela resposta, este demônio, que diz que era o príncipe do reino da Pérsia, impediu aquele anjo de continuar a sua vinda até Daniel. E a luta ali foi tão grande que Miguel, um dos primeiros príncipes, teve que vir em socorro dele para ajudá-lo, que ele pudesse vir até Daniel. Impressionante, né, irmão? Então, como diz, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra essas potestades que estão no ar. Mas nós não podemos nos acovardarmos com isto, mas nos firmarmos no Senhor, estarmos de prontidão para que o inimigo não possa tocar em nossas vidas. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. E é uma promessa de que o Senhor está conosco. A oração de Daniel provocou uma batalha nos céus. Veja só, porque os anjos de Deus foram enviados para defender o seu povo. E a tua oração, a minha oração, provoca batalhas nessas hostes infernais da maldade que estão aí, muitas vezes impedindo que a nossa oração chegue até o Senhor. Mas o nosso Deus envia os seus anjos ao nosso favor. Aleluia. É glorioso, é algo assim inexplicável, queridos, o que Deus tem preparado para nós. Nós, mesmo não sendo nada, mas em Cristo, nós somos novas criaturas. Amém. Glória a Jesus Cristo por isto. Então, o mensageiro vem até Daniel e explica o propósito daquela sua mensagem. Vai explicar, porque Daniel ele se colocou em oração e jejum e se dedicando para compreender a mensagem. E é o que nós temos que fazer também. Nós precisamos nos consagrarmos para compreendermos a palavra do Senhor, porque ninguém é inteligente, jamais vai ter um homem inteligente o suficiente para compreender a palavra do Senhor, se não for o Espírito Santo que vai abrir a sua mente, o seu coração. E isto só acontece com a nossa dedicação ao Senhor. Aí diz no versículo 14: agora, o anjo falando, né? Eu vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, ao povo de Israel. Daniel já tinha tido várias visões anteriormente de coisas que aconteceriam logo ali, né? Os próximos reinos que haveriam, até chegar nos romanos. Mas também teve visões das coisas que acontecerão ainda, futuras para nós. Deus jamais faz coisa alguma sem contar aos seus filhos o que vai acontecer. A vinda de Jesus, que está tão próxima, ninguém será pego desprevenido. Eu não sabia, o Senhor não me avisou. Ninguém poderá dizer isto, porque o Senhor está avisando há 2000 anos que ele vai voltar. E ele tem mostrado as coisas que iriam acontecer no final dos tempos. E estas coisas nós estamos vendo com nossos próprios olhos nos dias de hoje. Está aqui, está claro. Só não enxerga quem não quer ver. Está
tudo na nossa presença. A gente está vendo a ciência se multiplicando, a, 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 a inteligência artificial, os robôs, as coisas, tudo, irmãos, tudo. Jesus está às portas para vir nos buscar. Como eu já disse em muitos e muitos vídeos, a nação de Israel, essa nação, em 1948, quando voltou a ter a sua terra, ali, para mim, que eu entendo, ali começou a última geração. E é a minha geração. É a minha geração. Eu sou de 1946 e eu creio que muitos de nós não iremos passar pela morte. Nós seremos arrebatados. Será que eu vou morrer? Não sei, talvez sim, glória a Deus por isso, mas talvez não. Talvez eu esteja viva para ouvir o som da trombeta tocar nos céus e me levar. Aleluia! Glória a Deus, para nos levar, porque é nesta nossa geração. Eu não posso acreditar, queridos, que a vinda de Jesus vai ser daqui 50 ou 100 anos. Não, 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 não. Tudo, 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 tudo está se cumprindo. E aqui o anjo diz para Daniel: eu vim para fazer com que tu entendas o que vai acontecer nos últimos dias. Agora já vai haver um salto de milhares de anos, muitos anos, já é para o final, porque a visão, ele explica para Daniel, se refere a dias ainda muito distantes. Esta visão, para Daniel, era muito distante, mas para nós, não, 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 não. Ela está bem pertinho de se cumprir. Tudo está se cumprindo. E o anjo, então, reanima Daniel e diz que tinha vindo para entregar a mensagem, que Deus queria que Daniel soubesse, que era a resposta às suas orações. Irmãos, Deus sempre nos responde. Nunca nos deixa ao léu. Ai, será que Deus me ouviu? Sim, ouviu. Ele sempre ouve. Mas ele tem o tempo certo de responder para nós. A mensagem era sobre Israel e sobre os dias ainda muito futuros. Aos dias nossos agora. Veja só, né? Tanto para Israel como para o povo de Deus. Mensagens para nós. 2000 anos, mais de 2000 anos, Jesus esteve aqui na Terra. Quantos anos antes Daniel teve aquelas visões? 400 anos, mais de 400 anos. E isto vai se cumprir à risca. Aquilo que Deus falou vai se cumprir ponto por ponto, porque a sua palavra não cai em vão. Então, no versículo 20 e 21, e disse: sabes por que, Daniel, que eu vim a ti? Olha a perguntinha dele, né? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Vou voltar e vou pelejar. E saindo eis que virá o príncipe da Grécia. Por quê? Na história, isso aí já é passado, nós já entendemos, porque depois da Pérsia veio a Grécia, que venceu ali e derrubou a Pérsia. E agora a Grécia é que se levantou. Mas os príncipes destas nações sempre agindo.
Mas o anjo diz: eu vou lutar contra o rei da Pérsia, porque vai vir o rei da Grécia, mas eu te declararei o que está escrito no livro da verdade. É tão interessante quando a gente pensa nisto. No céu tem livros, muitos livros, muitos livros. Lá em Apocalipse, as pessoas falam muito sobre o livro da vida. E é verdade, ele é real. E diz que quem não estiver com seu nome escrito no livro da vida não vai participar das bodas do Cordeiro. É verdade. Só que também diz assim, ó, e abriu-se o livro da vida e abriram-se os livros, muitos livros. E aqui esse anjo está falando para Daniel sobre um livro da verdade. Esse livro, eu entendo, eu creio que é todas estas profecias, todas as coisas que iriam acontecer com este mundo desde a fundação do mundo, porque tudo está no plano de Deus. As coisas não estão acontecendo assim conforme é necessário. Nós, quando às vezes a gente compra uma casa, a gente vai, entra, mas depois a gente vai reformando isso. Aí depois a gente usa. Ah, não, tem que reformar isso, ou tem que reformar aquilo outro. Nós fazemos isso. Agora, Deus, não mesmo. Ele já tem tudo escrito no livro da verdade. Todas as profecias já estavam direcionadas para cada tempo que aconteceram e ainda aquelas que acontecerão. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, o anjo está falando, né? A não ser Miguel, o vosso príncipe, que diz que Miguel é o príncipe do povo judeu. A Grécia era uma potência aqui que estava agora se projetando, estava em ascensão. Primeiro ela estava lá mais quieta, estava a Pérsia dominando, mas ela começou agora a levantar, a se aprimorar, até que ela vai vencer a Pérsia. Então, o anjo explica a Daniel os eventos futuros que envolveriam a Pérsia e a Grécia. Porque a Babilônia, nessa época, nesta visão de Daniel, do capítulo 10, a Babilônia já havia sido derrotada, já não existia mais. Agora era a Pérsia. E essas notícias era sobre o que iria acontecer com a Pérsia ali nos próximos anos e com a Grécia que viria e venceria a Pérsia, tá? Bem, aí no próximo capítulo, que vai ser o capítulo 11, que nós vamos ver então mais alguns detalhes. É muito importante, meu Deus, a gente estudar as profecias, irmãos. É algo incrível para nós, para o nosso crescimento espiritual e para nós entendermos esses últimos dias. Se você gosta das profecias, eu já fiz o Apocalipse, 22 lições, já estudamos também todos os 12 profetas menores, são várias lições, e agora nós estamos no Daniel, hoje terminamos agora o capítulo 10, e está faltando só o 11 e o 12. Brevemente, se Deus quiser, então, já vamos colocá-los aqui. E vamos continuar. Enquanto o Senhor me der vida, eu vou continuar com essas
mensagem proféticas que, para mim, toca tão profundo no meu coração. Meus queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês e que possamos estarmos firmados em Deus, seguros na mão de Deus. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.